Oi, tudo bem, gente? Eu sou Indiara Oliveira, sou consteladora e resolvi gravar esse vídeo para tirar um monte de dúvida a respeito das constelações. Diariamente eu recebo diversas perguntas a respeito disso e o que eu adoro, né? Porque só mostra que as pessoas estão cada vez mais interessadas no assunto. E aí resolvi deixar aqui registrado, porque qualquer pessoa que tiver interesse, basta dar o play, ok? Vamos lá, pergunta que eu recebo todos os dias. O que é constelação? Todos os dias eu respondo essa pergunta. Gente, constelação é uma técnica, é uma metodologia que, a partir da posição de pessoas, ou bonecos, ou objetos, âncoras, ela amplia, ela faz com que o cliente veja mais, saiba mais a respeito de algo, de um contexto, de um conflito, de um relacionamento, de movimentos e comportamentos próprios, né, seus, e ela traz clareza. É uma técnica que faz com que você amplie o olhar a partir da posição de bonecos ou da posição de pessoas no espaço. O objetivo é básico, é único, na minha opinião é único, é ampliar a sua compreensão a respeito de algo, de alguma coisa, de algum movimento, de alguma dinâmica recorrente na sua vida, uma dinâmica que não está lhe fazendo bem, algo que não está sendo legal para você na sua jornada. Então a constelação amplia o seu olhar, lhe traz mais clareza, lhe enche de insights a respeito de algo que não estava claro. É um padrão que se repete, é um movimento que acontece de forma corriqueira na sua vida, nas suas relações, e que você não tem consciência do que movimenta isso, dos impulsos que fazem com que isso seja assim. Então a constelação ajuda você a ter maior compreensão a respeito de você mesmo e das suas relações, das relações intrapessoais e das relações interpessoais. Então, constelação é isso. O objetivo da constelação é basicamente esse. Numa visualização, você ter maior compreensão, maior clareza do que faz com que as coisas sejam do jeito que são. Ok? Outra pergunta. Como acontece? Desse jeito que eu falei. A gente vai fazer a entrevista, depois seleciona os elementos, o que a gente chama de elementos, que são partes da questão trazida pelo cliente. Então, o cliente traz uma questão, um conflito, por exemplo. Então, a gente seleciona o que pode estar movimentando aquela questão. O que pode estar fazendo com que aquilo seja do jeito que é. Então, a gente traz elementos que possam compor essa dinâmica, esse movimento. E trazemos para olhar no campo, olhar no espaço, esses elementos posicionados um com relação ao outro, um com relação aos outros, tá? Então, o cliente posiciona esses elementos no cenário e aí, a partir daí, nós visualizamos. É como se ele tirasse a imagem interna dele e representasse ali no espaço. É o que está... eu costumo dizer que constelação é representar fora o que está dentro. Mostrar fora o que está dentro, no nível inconsciente, tá? Então, posicionou os elementos, os bonecos virtuais ou os bonecos físicos, ou pessoas, ou objetos, ou âncoras. A partir daí, o cliente passa a ter muitos insights, uma clareza maior, uma compreensão maior sobre o que está acontecendo com ele, tá bom? Quanto tempo dura uma sessão? Uma sessão dura em torno de 1h30, 2 horas. Isso depende muito, tá? Costumo dizer que uma constelação tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, o cliente tem que estar bem, a constelação tem que ter alcançado o seu objetivo, que é gerar um novo olhar sobre algo para o cliente.
Então, isso pode variar de constelador para constelador, de questão para questão, de cliente para cliente. Então, as minhas em torno de 1h30, mais ou menos, tá? Em que casos devo constelar? Gente, nós todos temos questões. Todos nós temos questões familiares, profissionais, né? Questões com a mãe, questões com o pai, com o filho, com o marido, com o trabalho, com o dinheiro, com as relações amorosas. Todos nós temos questões que precisam ser mais compreendidas, melhor vistas. Todos nós temos. Quem nunca, né? Então, todos esses são motivos para a gente olhar melhor. Tudo que se refere a relacionamento é passível de constelação. Tanto o relacionamento intrapessoal, como eu já disse, né? Ou nas relações interpessoais. Todo nível de relacionamento que não esteja a contento, que não esteja bem, são questões que podem, devem e merecem ser consteladas, tá? Quantas sessões devo fazer? Para um tema, uma sessão. Não faz o menor sentido você contratar uma série de sessões. Não faz o menor sentido isso. Cada tema é uma sessão. O que você viu ali daquele tema é aquilo, né? Então, o que você pode é, no momento em que você faz uma primeira constelação, aquilo abrir o seu olhar para outras coisas, outras questões que você também quer ver, que você também quer melhorar. Mas às vezes a primeira constelação, ela é tão poderosa, ela é tão esclarecedora que lhe ajuda a olhar para as outras questões de uma forma nova também. E equilibrar tudo isso. Às vezes é uma questãozinha que está desequilibrando todas as outras. Então, uma sessão, ela é tão esclarecedora, ela é tão reveladora, que você não precisa mais de outra sessão. Então, não faz sentido nenhum você contratar uma série de sessões, mesmo porque você fazendo a primeira sessão, qual é a garantia de que você vai precisar das outras? Quando a primeira sessão você não sabe como ela repercutiu em você, que resultados ela provocou internamente em você. Então não faz sentido nenhum mais de uma sessão por tema, tá? A constelação virtual e a presencial tem o mesmo efeito? O mesmo efeito, gente. Totalmente igual. Zero diferença. Zero diferença. A constelação virtual, o cliente e o constelador entram juntos no ambiente virtual. E ambos têm o comando dos personagens, dos avatares. Então, os dois entram na sala, no ambiente, e juntos manipulam os elementos, os representantes, os personagens, ok? Então, zero de diferença. A mesma emoção, a mesma visualização, tudo a mesma coisa. A diferença de um trabalho em grupo é diferente do trabalho individual. É a única diferença. O trabalho individual, o cliente é que faz, às vezes, dos representantes. É ele que fala qual é o sentimento, qual é a lembrança, qual é a mensagem que lhe ocorre na hora que ele se conecta com o representante, que no trabalho em grupo presencial são os representantes como seres humanos que falam, eles se manifestam e falam o que eles estão captando, o que eles sentem, tá? Então, não tem diferença. A diferença é prática, porque no presencial o cliente tem um boneco físico e no virtual tem os bonecos em 3D, os bonecos virtuais, os avatares, tá? Mas de resultado, diferença nenhuma. O que devo saber antes de constelar? Basicamente duas coisas. Duas coisas são fundamentais que você saiba. A constelação é sobre você, não é sobre mais ninguém. A sua constelação é sobre você. Então não adianta chegar dizendo para o constelador, eu vim constelar porque meu marido me maltrata.
Então vai embora, manda seu marido vir, que é ele que tem que constelar, ok? A constelação é sobre aquele que chega e diz assim, ó, eu quero constelar porque quero entender, porque me submeto a um marido que me maltrata. Percebem a diferença? Então a constelação é sobre você. Não é sobre a sua mãe que é um problema, não é sobre seu filho que você tem conflito, não é sobre como você lida com o que lhe acontece. Então a constelação é a técnica da autorresponsabilidade, ok? Além de ser a técnica do amor, é a técnica da autorresponsabilidade. E outra coisa, a constelação, ela não tem o objetivo de resolver o seu problema. A constelação, ela vai lhe encher de recursos, vai lhe dar clareza, condição de você compreender melhor o que está em torno da sua questão, para que você tenha maior capacidade de gerar novos movimentos, tá? Então, é como ir no nutricionista. Você vai no nutricionista, você emagrece só porque você foi no nutricionista? Claro que não. Depois disso, você tem que fazer a sua parte, ok? Constelação é a mesma coisa. Não é porque você constelou que seu problema está resolvido. Não, a constelação vai lhe dar muito mais recursos para que você seja assertiva nas suas decisões a partir de agora, tá? Mas o movimento quem faz é você. Se alguém lhe disser que vai resolver o seu problema, caia fora, tá? Quem resolve o seu problema é você. Quem resolve o meu problema sou eu, ok? Outra pergunta. Tem cunho místico religioso? Gente, não tem. A constelação, ela se basta. Ela tem os seus próprios respaldos. Ela não precisa se apoiar em nenhuma outra área do conhecimento, nenhuma outra área do viver humano. Não precisa, tá? Nada contra o que é místico, nada contra o que é religioso, nada contra o que é espiritual, pelo contrário, né? Acho lindo, maravilhoso, tudo bem. Mas a constelação não tem nada a ver com isso, não tem. Ela não precisa disso. A constelação é plena nela mesma, ela se basta. Então, não tem a menor indício de cunho místico, religioso, espiritual no trabalho das constelações. Tá bom? A constelação, ela vem tentando e buscando e o tempo inteiro estudando respaldo científico para se apoiar. Nos campos morfogenéticos, né, do Sheldrake, a física quântica, que vem trazendo todo o respaldo do que é um campo energético formado pela impressão dos componentes e das pessoas que fazem parte dele. Cada pessoa que participa de um sistema deixa nele registrado seus movimentos, suas impressões, suas crenças, seus valores, seus impulsos. Tudo isso, tudo que nós carregamos, de alguma forma fica impregnado num campo que forma o sistema familiar, organizacional, social, enfim. Então, esta dinâmica que acontece nesse campo energético que se alimenta das nossas impressões e de tudo que nós deixamos quando passamos por ele, fica registrado e os nossos descendentes captam de alguma forma e inconscientemente, num nível totalmente inconsciente, são tragados por isso e repetem movimentos sem se darem conta disso. Então é por isso que a gente diz que quando eu fico bem, não fico bem só por mim, eu fico bem por mim e por todos que virão depois, porque essas novas impressões que eu deixarei no meu campo beneficiarão também os descendentes que irão captar informações novas, informações mais leves, saudáveis, que nós deixaremos registrado no nosso campo morfogenético, tá? Então, a constelação é desse jeito. Às vezes até parece mesmo que é um negócio meio, né, meio espiritual, meio bruxaria, meio... Nada contra. Eu tenho o máximo respeito por tudo isso, mas não tem a ver com a constelação. Não tem. Constelação
é plena nela mesma, tá bom? E a última, como escolher um bom constelador? Gente, um bom constelador você escolhe pela escola onde ele se formou. Isso é muito importante. Escola nós temos infinitas, né? Mas a gente precisa saber em que escola o meu constelador, o constelador que eu quero que me atenda, ele se formou. Isso é muito importante. A carga horária do curso dele, tudo isso você deve procurar saber. E não faz mal nenhum procurar saber isso. Tem que procurar saber, tá? O que se recomenda é que uma informação tenha uma carga horária mínima de 144 horas. Mínima. Então, procura saber isso. Quanto mais graduada é a escola, com a certificação internacional, por exemplo, melhor. Isso garante a qualidade das práticas e do conteúdo dessa formação, tá? Então, isso é bem importante. Outra dica é com relação ao tempo de formado desse profissional. Então, quanto mais tempo, óbvio, mais experiência, né? Então, ele está muito mais apto a lidar com demandas de qualquer natureza, tá? Outra dica é com relação a referências. Esse constelador, ele aceita que você entre em contato com o cliente dele para pedir referências. Isso é bem importante. O que é que os clientes dele falam dele? Né? Como é que esse constelador se posiciona com relação ao trabalho que faz? Ele tem clareza? Ele deixa claro para você qual é o objetivo da constelação? Tudo isso são critérios que você pode, né, lançar mão para avaliar o profissional que você vai escolher para entregar uma pequena parte da sua vida, tá bom? Então, basicamente é isso. Foram essas perguntas que são mais comuns, né, que são mais recorrentes. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para, né, ir trazendo cada vez mais clareza sobre esse tema que tem despertado o interesse de muita gente. E eu amando que essa curiosidade, cada vez ela aconteça mais e mais. E para entrar em contato comigo, para saber mais, para agendar a sua constelação. Mas uma constelação, será que vale a pena eu investir numa constelação? Basta você perguntar para você mesmo ou para você mesma quanto custa levar uma vida com dor, com mal-estar, infeliz. Uma vida pesada, uma jornada que não lhe traz felicidade, não lhe traz leveza. Pensa nisso, tá? E aí você vai querer investir sim no seu bem-estar. Então é isso, gente. Qualquer coisa, tô no direct, tô nos meus números de telefone, estão aí nas redes sociais. Só é entrar em contato que eu tô aqui à inteira disposição, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.